Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Amém, queridos. Que privilégio, que prazer estar aqui. Mais uma noite na presença de Deus, cultuando ao Senhor. Já veio o lencinho, mas eu falei com o Senhor, me segura essa noite. Oh, glória, acenderam as luzes. Realmente é uma alegria muito grande. E eu gostaria de, primeiramente, pedir que todas as mães que estão aqui levantassem por um momento, por gentileza. A todas as mamães, glória a Deus, temos bastante. Gostaria que dessemos uma salva de palmas para as mamães, então. Feliz Dia das Mães. Vocês são fortes, guerreiras, perseverantes. A minha esposa, minha mãe que está nos visitando aqui nessa noite também. Que alegria, tá? Pode continuar de pé um pouquinho, culto todo na realidade. Estenda suas mãos àqueles que são os pais, homens. Estenda suas mãos para aquela que está mais próxima de você. E comece a abençoar a vida dessa mãe, amém? Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, podendo, Senhor, orar por aquelas que foram aquelas que nos geraram, Pai, aquelas que são tão fortes em conexão, aquelas, Senhor, que o Senhor tem um olhar especial. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe aqui nessa igreja. Obrigado por essas mulheres fortes, guerreiras, mulheres que batalham, mulheres que não medem esforços, Pai, para cuidar e criar com zelo seus filhos, mulheres que têm ensinado a criança no caminho que ela deve andar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem algo específico para elas nessa noite. Eu creio que nessa noite o Senhor vai estar, Senhor, de uma forma abundante, Deus, abençoando ricamente, Pai, a vida de cada uma. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja? Amém. Glória a Deus, mamães. Amém. Bom, gente, nós estivemos ali no Rio Grande do Sul e eu quero compartilhar rapidamente um pouquinho ali do que a gente presenciou. Na realidade, eu não queria estar vivendo nada disso, porque me colocaram nessa situação e a culpa foi do Espírito Santo. Na realidade, quando eu fiquei sabendo que o Gabriel, que é o coordenador de missão da Sabaoth, ele foi chamado para vir aqui para Florianópolis, e daqui levantaríamos algumas doações. Eu quero aproveitar para agradecer realmente cada um que pôde colaborar, cada um que pôde ali levantar mantimentos, doações, se mobilizaram. Realmente, na sexta-feira, na realidade, na quarta-feira à noite, quinta noite, nós nos mobilizamos aqui na igreja. O Gabriel veio, alugou um carro, ele e mais um amigo, e eles estavam partindo sozinhos, porém, ainda restavam muitas doações aqui para estarem levando. E a minha filha, a Natália, o coração dela estava muito forte naquele lugar, e eu confesso a vocês que eu não queria deixar ela ir, porque a gente sabe que está muito complicado ainda a situação lá. Mas o Espírito Santo mexeu muito comigo naquele dia à noite, e eu, em cima da hora, peguei o carro da empresa, uma Fiorino, e era meia-noite, eu estava carregando todo o carro para sair às 2 da manhã. E quando nós chegamos naquele lugar, eu confesso para vocês que foi difícil olhar, foi difícil assimilar, foi difícil eu ver aquelas pessoas, o que a gente vê na televisão, mas o ambiente, a atmosfera de tristeza, a chuva não parava, a água só aumentava, os resgates também,
as pessoas entrando naquelas enchentes, aquela água, e o Senhor me deu uma visão muito grande. Lorene, se você puder colocar aquele padzinho para a gente. O Senhor me deu uma visão e Ele falou comigo: eu te trouxe para cá, para mostrar o que é o meu evangelho. Eu te trouxe para cá não só para viver e poder fazer o mínimo possível daquilo que para ti não te custou nada, mas eu te trouxe para cá, e Ele me mostrava 2 pés descalços. Eu vou tirar aqui. Ele me mostrava os pés descalços, e existia uma ponte, e essa ponte, logo embaixo, existia uma cidade toda tomada, e a toda hora vinha chegando animais, a gente via animais mortos, a gente via cavalo, cachorro, a gente via pessoas que não queriam sair dos seus segundos andares lá, porque estavam resistindo, porque estavam tendo risco de assalto, e a gente via um caos total naquele lugar. A gente não presenciou nenhuma organização do poder público, a gente realmente, eu parei uma hora, no meio de toda aquela gritaria, existia uma mistura de pessoas gritando com um cachorro, com a chuva, e eu travei naquele lugar. Mas essa visão, quando o Senhor me mostrava, eu fui até aquela beirada, onde começava toda a enchente, eu parei, e o Senhor colocou os pés próximos, e eu falei assim: Senhor, eu não consigo fazer nada, Pai, porque está difícil para mim até de assimilar tudo isso. As pessoas a maioria já tinham sido resgatadas, mas daqui para mim parece que é tão difícil, Senhor, porque a água está tão poluída, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas que estão ajudando, os voluntários estão pegando todo tipo de doença lá naquele lugar, porque são corpos espalhados, é muita sujeira, é muito esgoto, é muita lama, então aquilo tudo traz. E o Senhor, quando Ele mostrou os 2 pés para mim descalço, Ele falou: você conseguiu vir até aqui, mas você ainda não conseguiu entrar nessa água como eu entrei por você. Eu enfrentei a cruz, eu enfrentei a água suja para te libertar, para te resgatar e para te salvar. Eu passei o que eu passei para que hoje você tivesse aqui a oportunidade de enxergar tudo isso e ver o que esse povo está sofrendo, e ver quantas pessoas estão sofrendo, aquelas que nem conhecem, talvez não tiveram a oportunidade de conhecer. E eu desci essas águas sujas, eu morri naquela cruz para te resgatar. Então o meu evangelho tem a ver com isso, com amar ao próximo, ao ponto de doar a tua vida para ele, ao ponto de você correr risco para ele. E na realidade o evangelho é isso. O evangelho não é a gente nos sentar acomodados e somente acomodados. Sabe, o Senhor me constrangeu meu coração naquele lugar, e aquele dia foi muito impactante para mim. A gente volta de lá mexido realmente, porque são histórias das mais diversas possíveis, né? E eu creio que esse lugar é bom para trazer um choque de realidade sobre as nossas vidas, sobre aquilo que a gente está fazendo e falando. E eu acho que quando nós deixamos todas as roupas lá, houve um momento ali de descontração, pouquíssimo, né? De agradecimento, e a gente pôde sair de lá, eu e a Natália, com um sentimento de que a gente precisa fazer mais do que a gente fez lá. A gente precisa fazer muito mais, porque a vida que Ele nos dá, a saúde que Ele tem nos entregue, a gente tem reclamado muito e feito tão pouco. Amém, queridos? Estenda tuas mãos para mim agora. Senhor, nessa noite eu quero te louvar, Pai, mais uma vez. Eu quero me colocar à tua disposição, Senhor. Pai, que não venha nada de mim, mas que venha somente do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, assim como o Senhor tem entregue visão, Senhor, que nessa noite nós possamos, Pai, como igreja,
Pai, experimentar algo fantástico, tremendo, sobrenatural da parte do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós quebramos todas as resistências, todos os pensamentos malignos, tudo aquilo que o inimigo tentou preparar até agora, Pai, até mesmo com as questões da estrutura aqui, Pai, as falhas, Senhor. Pai, para nós nada importa, Pai, o que importa é a Tua palavra ser falada. O que importa é a Tua palavra ser ministrada, e nós estamos aqui nos colocando, Senhor, com humildade e humilhação, Senhor, para que o Senhor nos use com graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, muito obrigado por ter levantado as mãos para mim, amém? Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 4, essa história é muito conhecida, mas é uma história que o Senhor, Ele me deu ela, me entregou ela, depois de Ele ter me dado a palavra. Eu nunca tinha visto isso, mas Ele me deu a palavra, e depois eu falei, tá, Senhor, e qual é o texto que eu vou usar? Porque o Senhor mudou a palavra já, né, que eu já tinha feito desde dezembro, de algo sobrenatural que o Senhor está fazendo na minha vida, de uma aprovação muito grande. Eu queria contar aqui para vocês, e vocês iam chorar com essa história com certeza, mas o Senhor não quis que fosse ela, então ela vai ficar para uma próxima oportunidade. E a palavra de hoje, se você estiver anotando, o Jô não trouxe o caderno dele, porque ele não acha que é interessante a minha pregação. Isso? Aqui eu falo, Rodrigo. Isso? Ele sempre traz o caderno, é ou não é? Amém. Pega lá agora, Jô. Gente, quebrando cativeiros para alcançar a autoridade. Se você estiver anotando aí como Jô, vocês podem então abrir a palavra no capítulo, em João, capítulo 4, versículo 1. Paizinho, obrigado, Senhor, obrigado porque eu estou feliz de estar aqui, Pai, sabes do meu coração. Nome sobre todo nome, Pai, aquele que faz a tempestade se acalmar, aquele que assombra, expulsa demônios, aquele que cura enfermidades, aquele que até a morte venceu, aquele que tem toda a autoridade, Pai. Tu tens toda a autoridade nesse lugar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante, queridos, que a palavra de Deus em Mateus 28, antes da gente começar essa história, ela fala toda a autoridade. Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que eu acho mais interessante de Jesus? Que ele apesar de ter toda a autoridade, todo o poder, ele nunca tomou posse como algo que fosse da pessoa dele. Ele sempre delegou, ele sempre ensinou, ele sempre passou o conhecimento, ele sempre doou, ele sempre entregou. Ele tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. João Batista falava isso. Logo em João 3, João Batista falava, aquele que tem autoridade no céu e na terra. Eu tenho só na terra para batizar, mas aquele pelo qual estou abrindo o caminho tem toda a autoridade no céu. Então esse que tem toda a autoridade no céu, ele nos entrega, assim como nós temos visto. Hoje nós teríamos vários slides, mas não vai conseguir, né? Aí vai voltar a funcionar em nome de Jesus, porque está repreendido. E aquilo que nós estamos vendo como fight, que tem aquela mulher, né? Quem vocês veem os vídeos todos os domingos, e eu gostaria de pegar esse objeto tão especial que nós usamos nesse vídeo, do fight, dessa mulher segurando
né, um objeto tão especial. Gostaria que a minha esposa pudesse trazer então a espada do vídeo, então. Essa eu vejo como um símbolo de autoridade da parte de Jesus para as nossas vidas. Eu vejo que Jesus é esse que está entregando uma espada na mão de cada um aqui nessa noite. Eu vejo Jesus, e a espada que ele entrega não é uma espada no atacado, mas é uma espada pontual para cada um. Sabe, porque Jesus falou, ide. Jesus falou, vocês farão coisas maiores em meu nome. Então imagina Jesus te entregando a própria espada e dizendo, vai. Imagina Jesus com todo o poder e autoridade entregando a própria espada e ele diz, vai. Amém, queridos? A história de João começa, João 4, começa assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco dessa água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Amém, queridos? Olha, eu me debrucei muito nessa palavra, e eu me peguei versículo por versículo, entendendo um contexto e um cenário daquilo pelo qual Jesus estava vivendo naquele momento. Jesus então estava sendo de alguma forma atacado, de alguma forma comparado com João Batista, porque lá no versículo 1 fala que os discípulos de João interrogavam, e os fariseus, eles também interrogavam por que Jesus começou a batizar mais do que João. E eu me coloquei nesse contexto, antes de Jesus ter ido até a Galileia, até que ele ia passar por Samaria, e eu me perguntei, Senhor, mas por que esse texto está aqui? Porque talvez ele nos chama a atenção de que quando Jesus encontra um religioso, quando Jesus encontra alguém que é só curioso, quando Jesus encontra alguém que fala, mas no fim das contas acaba não acontecendo muita coisa, quando Jesus encontra esse tipo de pessoa, na maioria das vezes ele tem dois caminhos: ou ele confronta com a palavra, ou ele sai de perto. Interessante dizer que Jesus então ele sai daquele meio, a palavra diz que ele sai dali e rapidamente ele decide ir até a Galileia. Sabe, queridos, eu vejo muitas vezes o Eduardo com algumas pitadas de fariseu. Eu vejo às vezes uma indiferença, e às vezes eu vejo um pouco de falta de expor a minha vulnerabilidade. Às vezes eu vejo a religião subindo para a cabeça, às vezes eu vejo um confronto ardendo demais no meu coração e aquilo eu não avançando. Então, essas pessoas hoje que vivem uma religião, são pessoas que Jesus não quer estar perto. E o Espírito Santo nessa noite vai tocar nas nossas vidas, ele vai dizer: ei, chega disso, chega de viver essa vida. Ora é aquele fervoroso, ora é aquele que vibra, que canta, que luta, que peleja, mas quando algo acontece, ou quando fazem algo contra você,
Aí você usa a sua justiça, você usa seus pensamentos, usa as suas armas de defesa, e o Senhor nessa noite fala: ei, eu não quero ter que sair perto de você. E quando Jesus ele decide sair daquele momento onde acontecia tudo isso, ele decide ir a Galileia. Só que os discípulos, eles pegavam sempre um caminho. Interessante que a Galileia, ela está no norte, a Judéia no sul, e no meio está a Samaria. Só que como os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram povos que, apesar de conhecerem o Deus de Israel, eram povos que deixaram com que outros povos habitassem naquele lugar, e esses outros povos, na maioria deles, eram povos pagãos, povos que se misturavam com outros deuses, povos que aceitavam feiticeiros, adivinhos, aquelas outras crenças. Então os judeus acabaram que resistindo a esse povo, e toda vez que um judeu precisava atravessar para a Galileia, ele passava por um caminho muito longo, para não bater de frente com aquele povo. E quando Jesus fala no versículo 4, é necessário que eu passe por Samaria, Jesus já tinha planejado toda a história de mudança e transformação que ele ia fazer sobre a vida de uma mulher que não tinha nenhuma autoridade, de uma mulher que, pelo contrário, existiam tantos cativeiros, de uma mulher que ele mudou todo o trajeto, porque ele não quis pegar o caminho aonde provavelmente os discípulos falavam com ele: Jesus, não, por aí não, Jesus. Ei, por aí não, porque assim, esse povo aí, Jesus, é carne de pescoço, o povo aí é difícil, não vão mexer, vão passar pelo lado. Jesus passou, porque Jesus é autoridade, ele não precisa desviar o caminho para te encontrar, querido, ele vai te encontrar de qualquer forma, ele vai te pegar de qualquer forma, da forma que você está, ele marcou um encontro contigo nessa noite. Amém? Interessante que Jesus pegou esse caminho para mudar a história daquela mulher, e hoje ele vai mudar a nossa história, porque ele vai entregar autoridade sobre a nossa vida. Amém? E a palavra de Deus logo em seguida, ela fala assim: chegou no versículo 10, na hora que então ele pediu água a ela falou: como tu pedes de beber a mim? E no versículo 10 fala: Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água. Sabe o que eu vejo aqui nessa parte, aonde ela chega dizendo: como assim, tu sendo judeu, e eu uma mulher, e ainda samaritana, tu falas comigo? Tu me dá atenção? Como assim? Não faz sentido isso aí. Era estranho para aquela mulher sendo ali, havendo aquela comunicação com Jesus. E eu vejo esse cativeiro dessa mulher como um cativeiro da rejeição. Sabe, aquela mulher, ela provavelmente era muito rejeitada. Aquela mulher precisava ir buscar água no horário do meio-dia, porque ela não poderia ser vista. Aquela mulher precisava, era que ninguém visse ela, que ninguém desse de frente com ela. Aquela mulher não queria ser vista por ninguém, ela queria ficar no canto dela, ela queria ficar escondida, porque existia um cativeiro dentro dela que impedia, existia algo que o Senhor Jesus queria fazer na vida dela, que primeiro, antes de poder tratar qualquer outra coisa, Ele queria tratar o cativeiro da rejeição. E muitas vezes nós estamos presos a um passado até longe, ou um passado recente, que nos deixam presos a esse cativeiro. Muitas vezes nós nos tornamos incapazes, ou até nos tornamos com medo do futuro, porque alguma coisa no passado não está resolvido ainda. Muitas vezes nós tentamos vencer as coisas aos trancos e barrancos, porque algo, quando Jesus começa a tocar, a gente não permite que Ele vá mais profundo.
quando Jesus, ele, com tanta generosidade, pediu àquela mulher, dai-me de beber, ele soube o caminho pelo qual atraiu a atenção daquela mulher. Talvez você está aqui nessa noite, e a tua relação com teu pai, a tua relação com a tua filha, ela nem sempre foi das melhores, com teu filho nem sempre foi dos melhores. Talvez você nunca teve um carinho, você nunca teve um abraço, nunca teve um eu te amo. Interessante que lá em casa isso acontece com muita facilidade. E eu toda vez que o Bernardo, ele grita bem alto em qualquer lugar, qualquer ambiente, fala eu te amo, isso é um sinal de que ele sabe que ele é amado. E muitas vezes a gente não consegue compreender o amor do Pai para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não consegue entender que as pessoas podem ter te abandonado, te rejeitado, as pessoas podem não querer te dar ouvido, ou até mesmo aonde você convive com os seus relacionamentos, teu trabalho, na escola. Muitas pessoas, até como jovens, talvez você não é ouvido como gostaria. E você deixa que esse cativeiro comece a fazer parte do teu coração. E você perde completamente a autoridade. E aquilo que era para você segurar a espada, o peso, aquilo que era para você segurar a espada que o Senhor te deu, ela começa a ficar pesada. E o Senhor que te entregou o Senhor te entregou tanta coisa, querido. Através daquela cruz, você não tem ideia daquilo que Ele te entregou naquela cruz. Não adianta de nada a gente ter a espada, se ela está pesada para a gente carregar. Às vezes a espada está pesada, fica pesada. A gente começa a enfrentar tantas coisas. Aquela mulher se sentia desprezada, represada, e esse cativeiro precisou ser trabalhado por Jesus primeiro. Amém? Deixa o Espírito Santo sondar. De repente tem algo aí no teu coração, vindo lá de trás, que faz você ter reflexos, até mesmo impensáveis, reflexos constantes que machucam, que ferem, porque existem uma falta de perdão que muitas vezes nunca aconteceu com o teu pai, com a tua mãe, com as pessoas que te criaram, com aqueles que, de alguma forma talvez fizeram algo que marcou a sua vida, que deixaram traumatizado. Sabe, queridos, eu vejo naquela mulher, no versículo 10, ela fala, Jesus respondeu ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. E a mulher no versículo 11 fala, indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Sabe o que eu vejo nessa mulher, nessa hora? Eu vejo ela com um peso emocional muito grande. Eu vejo ela aprisionada. Eu vejo ela com as suas respostas de afronta, de ataque, de comparação, de julgamento. Eu vejo ela com essa ferida emocional. E o cativeiro emocional revela o estoque de sentimentos que nós acumulamos. E ele vai deixando essa espada do fight do ano cada vez mais pesada para carregar. Sabe, queridos, as feridas, as decepções,
tudo aquilo que algumas pessoas têm falado contra ti, tudo aquilo que algumas pessoas têm se levantado muitas vezes, até mesmo o inimigo das nossas almas tem levantado lutas que a gente não sabe nem como administrar, porque tem sido pesado. Muitas vezes, sentimentos de orgulho e vaidade faz com que a gente entre nesse lugar de vítima, faz com que a gente se defenda, faz com que a gente permita que o nosso coração comece a acumular e comece a estocar esse tipo de sentimento reprimido, aonde ninguém sai ganhando, porque você sempre vai responder à altura, e o que vai acontecer na maioria das vezes é as pessoas nos frustrarem. Aconteceu com Jesus, aconteceu com aquela samaritana, vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Sabe aquela história do cônjuge, a mulher falando do marido, olha, ele nunca vai mudar, ele é assim mesmo, ele é desse jeito, e vice-versa. Sabe aquela situação onde você olha para a sua casa e fala assim, não, esse tipo de trauma, isso não vai sair da vida dele, isso não vai sair da vida dela. Queridos, nós temos que cuidar, para que isso não se torne um peso, um desgaste, dia após dia. Nós temos que lutar e nos esforçar, para que não seja fácil conviver com todo esse peso. Muitas vezes nós carregamos esse peso, e acaba que a gente nos acostuma, porque a gente acaba lidando, a gente não quer deixar ser tocado, a gente não quer ter um encontro, a gente vira as costas para Jesus. Sabe, essa oscilação, essa instabilidade de altos e baixos, uma hora você está voando, outra hora você está lá embaixo, você não consegue ter esse equilíbrio, porque as coisas vêm na tua mente de alguma forma que vão te perturbando, e aquilo vai mexendo com a tua vida. É fácil para aquelas pessoas poderem de repente te fazer um mal, e você ser totalmente atacado, e aquilo não prestar mais. Sabe aquele algo que mexe no teu ponto fraco? Jesus está aqui nessa noite para mexer no teu ponto fraco, para que você se liberte de toda essa prisão. Hoje é dia de colocar para fora isso. Hoje é noite de colocar para fora todo esse sentimento enraizado, aprisionado, porque isso não é saudável. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde emocional hoje, você vai passar lá na frente um grande período tendo que tratar de tantas doenças, e que está adoecendo hoje. Antes de adoecer o corpo, a gente adoece primeiro a alma, a gente adoece primeiro o espírito. Então não deixe que esse peso fique novamente ali, impedindo você de levantar a espada, impedindo você de guerrear, de lutar, porque o Senhor te deu essa autoridade para ser esse guerreiro que luta, esse guerreiro que vai à frente. Amém? Lê comigo no próximo versículo, no versículo 15. No versículo 15, interessante que o diálogo entre Jesus e a mulher é mais ou menos assim: a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Sabe o que eu vejo de cativeiro? É essa vontade de resolver os problemas rápido, essa vontade que todo mundo quer na realidade, né? É resolver o nosso problema assim num piscar de dedos. É a realidade que na verdade ela nunca vai acontecer, porque os nossos problemas, quando Deus permite, se Deus permitiu acontecer algo na tua vida, é porque existe um grande processo que Ele está começando através disso. Se existe algo que o Senhor colocou, é porque Ele vai trabalhar em meio a isso. Amém? Eu creio que o cativeiro desse desejo, ele faz a gente virar uma chave no reino de Deus, porque o reino de Deus tem muitas promessas de vida longa, próspera, sim, vida abundante,
Mas isso aí não é um pacote de benefícios. O reino de Deus não é um pacote que você vem e você começa a ser mexido, começa a ser tocado, e você começa a ver uma pequena mudança acontecendo e começa a achar que, poxa, olha só, está chegando aqui o meu pacote de benefícios do reino de Deus para a minha vida. Sabe, aquela mulher queria a água para não precisar ter mais sede, para não precisar ir até o poço, para não precisar ver mais ninguém, para não bater mais de frente com o pecado dela. E muitas vezes nós estamos carregando isso dentro de nós. Quantas vezes buscamos por interesse, quantas vezes buscamos as coisas sem querer passar pelo processo, ou sem entender o que está acontecendo. Sabe, queridos, eu vejo o Rio Grande do Sul hoje, como a gente presenciou lá, é um nível de misticismo, um nível de culto a Satanás, um nível de opressão muito grande daquele povo. E Deus está chacoalhando a nação. Deus está mexendo com a nação. E para que Deus possa mexer, infelizmente muitos vão perder as suas vidas, muitos vão perder as suas casas, mas Deus está trazendo um grande avivamento. Deus está pedindo que a igreja se una nessa hora. Deus está pedindo que a igreja, ela mude, ela vire essa chave, de entender que eu venho aqui, busco a minha bênção, vou embora, tudo certo. Deus está querendo mudar a chave hoje, e dizer, não queridos, vale a pena. O evangelho de renúncia é de renúncia, o evangelho é de pegar a sua cruz e carregar, é sobre isso. Mas é viver uma vida livre, é viver uma vida liberta. Por muito tempo eu vivi tão aprisionado dentro do meu cativeiro dos desejos de acumular, de querer me resguardar, porque se eu vendesse bem aquele mês, nossa, então eu não vou gastar nada, eu vou acumular, porque aqui, se no outro mês eu não vender, eu tenho, e as coisas só davam certo, porque Deus abençoava, mas pouco eu desfrutava. Eu vivia um cativeiro, onde, mesmo tendo recurso, fazer uma viagem para mim, era algo sofrido, proporcionar algo para minha família, muitas vezes, era algo sofrido, porque eu vivia nesse cativeiro de conquistar, de querer, e o evangelho não é sobre isso, e Deus me deu muita prova. A minha vida é um testemunho sobre isso. Até para pegar o meu filho na escolinha, muitas vezes eu dizia, mesmo tendo toda a flexibilidade de horário, eu falava que eu não tinha tempo. E quantas vezes, quantas oportunidades eu perdi. E quando hoje eu levo ele, todas as segundas-feiras, o Senhor fala comigo sobre isso. Quando ele fez o primeiro gol no jogo de futebol, ele veio correndo com o olho chorando, feliz, porque o pai dele tinha visto o gol. Perguntou se eu tinha gostado. E o Senhor me falou, eu estou quebrando esse cativeiro na tua vida. Está com um peso muito grande para carregar. É um peso que só você e Deus, só um encontro genuíno entre você e Deus, Ele vai te falar aquilo que tem sido um peso para você. O inimigo tirava toda a minha autoridade, eu vivia encarcerado nisso. Deus dá autoridade para quem abre mão, querido, e quem abre a mão também. Deus dá autoridade para quem abre mão. Sair daqui para mim, até lá no Rio Grande do Sul, perdeu uma sexta-feira de trabalho, algumas vendas, não é nada perto do que eu trouxe de lá.
dentro do meu coração. Não é nada. Perder um dia de trabalho, fazer algo para alguém, abençoar a vida de alguém, não é nada mais do que a nossa obrigação como cristão. Tinha muitos voluntários lá que nem cristão eram e arriscavam a sua vida. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? E aquela mulher só queria água para saciar sua sede e não precisar voltar mais ali. A gente tem que parar de querer satisfazer a nossa própria vontade, sempre. Não tem a ver com perder, não tem a ver com ganhar. O reino de Deus é diferente disso. Quantas vezes eu vinha para cá para receber a minha bênção? Imagino Jesus olhando lá de cima, coitado desse menino, não sabe o que ele vai passar para aprender isso. E eu estou passando, queridos. Eu tenho passado tantas coisas, mas todos os dias de manhã eu agradeço, porque Ele sabe o que Ele está fazendo comigo, Ele sabe o que Ele está fazendo contigo. A gente só precisa do nosso sim. Amém? O cativeiro do desejo, ele pode colocar o peso maior, porque ele foi bem pesado na minha vida. E começa a ficar muito pesado, começa a ficar difícil de carregar essa autoridade que Jesus te entregou. Sabe, o fight que a gente vê ali, começa, muitas vezes a gente fala, oh aleluia, glória a Deus, mas a tua vida está pesada, está difícil de guerrear, está difícil, você não consegue ter forças numa segunda-feira para resolver tudo que você tem para resolver. Como é que você vai guerrear contra todo o inferno? Contra todo o inferno. Sabe, queridos, a palavra fala que não é contra sangue ou contra carne, mas sim principados e potestades. E tem alguém sim ao nosso derredor tentando fazer com que a obra do Senhor sobre a tua vida seja impedido. E isso não vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso não vai acontecer em nome de Jesus. E eu vejo no versículo, se você puder me acompanhar, no versículo 16, aí é chegado um momento tão especial, onde Jesus confronta aquela mulher. Pediu-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Respondesse acertadamente, ao dizer, não tens marido, pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu agora vives, não é teu marido. Quanto a isso, falastes a verdade. Jesus toca no ponto. Jesus revela o interior daquela mulher. A mulher tinha 5, e o que era agora, o marido dela nem era dela na realidade. Ela vivia sobre um pecado muito grande, o pecado do adultério. O cativeiro do pecado nos faz perder a autoridade espiritual. E quando eu falo pecado, claro que vai nos parecer até um pouco estranho, porque pecado, nossa, pecado, amanhã eu posso de repente ir lá e já pecar, ou até mesmo depois do culto, de alguma forma, eu vou estar nervoso com alguma coisa, acabo escorregando. Mas o que eu falo é que esses pecados e tudo isso que a gente tem acumulado, a gente precisa sondar, e precisa confessar, e precisa vencer aquilo que nos tem deixado secos por dentro, aquilo que tem nos deixado traumatizados, perturbados, aquilo que tem sido mais forte, algum vício, algo que você não tem conseguido vencer, porque aquele pecado, ele volta e meia, ele entra no teu coração, e você não consegue vencer ele. Aquele pecado onde ninguém sabe que você está fazendo, mas a tua mente te condena. E
e o Senhor está vendo. Porque aquela mulher não falou, eu tenho marido, ou enfim, eu estou pecando, eu estou adulterando. Jesus precisou revelar para ela. E ela sabia que tudo isso chegaria nessa conversa. Porque Jesus nessa noite ele diz: conta o teu pecado para mim. Conversa comigo. Assim como aquela mulher foi transparente com Jesus. Assim como aquela mulher foi verdadeira com Jesus. Ele só pede para a gente ser transparente e verdadeiro com Ele. É o teu coração. O que a gente tem para enganar? O que a gente tem para camuflar? O que a gente tem para esconder de Jesus? E o cativeiro do pecado vai ficando pesado. Aquela mulher era o adultério. E o meu e o teu. O que a gente tem negligenciado? Mesmo sendo cristãos, o que a gente tem negligenciado? Mesmo vivendo a palavra, o que a gente tem escolhido viver e o escolhido não viver? O que a gente tem decidido na nossa mente? Opa, isso aqui faz parte, eu concordo. Aquilo ali eu não concordo. Sabe o que dizer? Aquilo que Jesus, aquilo que você não concorda é onde Jesus quer mexer. Porque Ele não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro. Ele te quer por inteiro. Sabe, é um coração, é a tua vida que está em jogo, é a tua liberdade. Tira o cativeiro, tira esses cativeiros nessa noite, arranca fora. Ele te deu autoridade. A espada ela começa a ficar pesada e fica difícil a gente caminhar uma vida com Jesus, na igreja gritando glória a Deus e aleluia, com um peso. Com um peso desse, não faz sentido, a autoridade é tirada, porque existe muito peso muitas vezes, não dá autoridade para o inimigo, as brechas são portas que deixamos para que ele possa agir, sabe, a gente precisa ser inteligente espiritualmente, porque tudo acontece primeiro no espiritual. Se a tua vida está como está hoje, é porque primeiro ela aconteceu espiritualmente. Primeiro houve uma guerra. Primeiro houve alguém dizendo: olha Jesus, está vendo o que está acontecendo lá? Olha só, tem alguém sempre para te condenar. Sempre vai ter alguém para te condenar. Que nós possamos arrancar esse cativeiro nessa noite, ser libertos profundamente nessa noite, de uma forma genuína. Eu não falo isso de quem chegou pela primeira vez nessa noite só, mas eu falo isso de quem, como eu, como você, que está há anos, convivendo com Cristo, e deixando com que esses pesos, que muitas vezes são invisíveis, nos trazem danos irreversíveis. Irreversíveis. É uma tristeza muitas vezes que entra de um cativeiro. Sabe, queridos, se você puder acompanhar comigo no versículo 20, nossos pais, aquela mulher falou, reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher, ela falou algo de um pequeno conhecimento, porque como os samaritanos não conseguiam ir para a Judéia, eles tinham que escolher montes para adorar. Eles não poderiam sair dali porque eles não eram bem-vindos. E aqui existe um confronto dela. Aquela mulher tinha um conhecimento raso.
E tudo que é raso nos tira a autoridade. Tudo que é raso, quando você entrar, entre de cabeça. Entre por completo. Deixa Deus fazer a obra por completo. Chega de gostar mais de coisas do que de pessoas. Chega de achar, de duvidar. Chega de sair daqui e voltar para as mesmas práticas. Chega de viver preso a pessoas que te machucaram. Libera, queridos, essa noite. E você vai experimentar uma liberdade para o Senhor tocar no teu íntimo. A palavra fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando entendemos que o poder da oração, da leitura, e hoje eu ainda estava falando isso, a minha irmã tem uma facilidade tremenda para estudar, eu olho para ela, me dá uma inveja santa, queridos. Eu olho aqueles livros, eu digo: meu Deus, se eu tivesse essa vontade toda. E eu sou sincero com o Senhor: Pai, eu leio a Tua palavra, porque senão eu seria muito cara de pau. Eu leio a Tua palavra, e ela tem que fazer parte da minha vida. Se eu não conseguir ler mais nenhum outro livro, eu quero ler a Tua palavra. E eu tenho colocado todos os dias, na minha vida, aberto o meu tempo de manhã, aonde é o período que eu mais produzia, para me dedicar ao Senhor, para me derramar, para me debruçar, e para dizer: Senhor, está pulsando aqui dentro, Pai. Tu sabes que eu sou acelerado, que eu queria estar lá fora vendendo, correndo atrás de tudo quanto é lado, mas eu estou aqui, Pai. Às vezes é 9 da manhã, e aí eu começo a me sentir incomodado, porque é para mim estar na rua já vendendo, e eu estou lá fazendo um esforço tremendo, e o Senhor vem com aquela graça, Ele vem trazendo um constrangimento, e quando eu olho o relógio, já passou 10 horas, eu digo: agora pronto, agora deu. E aquilo ali me dá uma alegria muitas vezes, e eu vou à tarde trabalhar, e as coisas acontecem, e sai uma venda daqui, sai uma... Queridos, é impressionante o que Deus faz. Começa a agir fora da caixinha, para ver se Deus não age também fora da caixinha contigo. Começa a fazer esse propósito, começa a praticar algumas loucuras no reino, e tu vai entender e vai experimentar o que eu estou falando. Porque eu vivia preso, 7 da manhã até 7 da noite, não tinha fim, vivia estressado, cansado, sem ter tempo de qualidade com a família. E sabe o que tem acontecido comigo? O Senhor tem derramado graça, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Não adianta achar que é só vir aqui e pedir, não. É a tua ação que vai fazer a diferença lá fora. É a tua parte que vai fazer a diferença lá fora. Ele vai te dar as condições, Ele vai te dar as armas, mas quem vai usar vai ser você, e de que forma você está usando. Para mim ter ido para aquele lugar, queridos, eu não queria ir. Deus sabe, eu pensei em estar na minha cama, no meu colchão, no meu cobertor, porque já tinha muita gente lá. E quantas pessoas estão pensando isso? E nós vamos ser mesmo as mesmas, sempre a mesma mesmice, sempre o mesmo pensamento. Um pensamento de uma igreja que não avança. Nós vamos avançar sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor falou comigo nessa noite.
porque o meu coração ardia por ver pessoas, por ver vidas, e o Senhor falou, essa igreja vai lotar, mas não porque tu deseja, porque não tem a ver contigo, não tem a ver com o pastor Edivaldo, tem a ver com algo que é um movimento espiritual, porque quanto mais essa igreja aqui tira o peso e ganha autoridade, mais nós fazemos a diferença lá fora, e as pessoas vão enxergar a diferença que você faz lá fora, e elas vão vir sem você precisar fazer muito esforço, porque elas vão ver isso na tua vida. Amém, queridos? 1 Pedro 4:8, acima de tudo, amem uns aos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns aos outros, sem reclamar. Sirvam uns aos outros de acordo com o dom que recebeu. Para Jesus não existe melhor e pior, existe um corpo só. E quando eu vi ontem a Simone postando a foto do grupo do louvor e o grupo crescendo, eu me lembrava do Alê tocando carrom aqui em cima, no tapetinho. Ele tocava aquele carrom, alguém tocava o ovinho, a Dai tocava o ovinho. E ontem eu vi aquele grupo do louvor grande, parecia que tinha uma igreja ali, e o meu coração se alegrava, mas todo o tempo Deus me dá uma chapuletada, porque Ele fala, ei, tire isso aí do teu coração, tu não viste nada ainda. Impressionante como Deus me bate. Eu vou para o Rio Grande do Sul para ajudar, Ele me bate todo o tempo, é só paulada, mas eu gosto, porque todo pai corrige seu filho, todo pai corrige seu filho. Sabe por que Ele me corrige tanto? Porque eu deixo ser corrigido, porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou nada, eu sei que Ele teve uma misericórdia tremenda na minha vida, mas eu também sei, se eu deixar esses cativeiros sair daqui e fazer as mesmas coisas que estou fazendo sempre, a vida vai passar, tudo vai passar, Deus vai levantar outro no teu lugar. Deus não vai te tirar o teu chamado, mas não vai tirar o teu chamado, mas você vai estar tirando o teu chamado e a tua autoridade, que Deus te deu, te entregou. Seja autoridade na tua família, pai, seja autoridade na tua família, marido. Declara sobre a tua esposa, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, a presença do Senhor naquele lugar. Declara sobre a tua casa, mãe, mulher. Seja sábia, abençoa a vida dos teus filhos. Quando o teu marido estiver chegando do trabalho daquele jeito, faz uma massagem nos pés dele, querido. A minha esposa já não, está repreendido. Sabe, queridos, jovens, especificamente jovens, nós sabemos que vocês têm atravessado lutas tremendas nas escolas. Esses grupinhos fechados que ficam vendo o TikTok, que ficam postando vídeos, situações, vão te deixando com o coração apertado, porque você vai ter que dizer não muitas vezes, e o não vai te deixar muitas vezes sozinho e sozinha. Mas lembre-se, você não está sozinho, você nunca estará sozinho. Deus vai te honrar, Deus vai te dar autoridade para ministrar na vida daqueles meninos e meninas. A tua pureza é muito maior do que qualquer podridão do mundo. Viver uma vida longe das misturas. Aqueles samaritanos se deixaram ser misturados. Muitas vezes nós estamos vivendo o evangelho misturado, o evangelho cheio de mistura. A gente deixa entrar coisas que vão tirando a nossa pureza, que vão tirando a falta de discernimento,
que vão nos deixando secos e vazios, sem força, vão tirando a nossa força. Mas hoje o Senhor, Ele marcou um encontro contigo, para você tirar todos os pesos, arrancar fora tudo aquilo que tem sido difícil para você vencer. Sabe, queridos, as pessoas às vezes falam: nossa, Du, meu ministério tem tudo a ver com casamento, porque olha só o que Deus fez no meu casamento. Eu estava praticamente separado, eu estava praticamente me divorciando, e o Senhor entrou e Ele fez um milagre gigantesco. Então o meu chamado é ministrar a vida de casais. Não, queridos, o teu chamado é ministrar aquilo que o Senhor, com autoridade, te entregou para vencer, e hoje Ele te dá autoridade para trabalhar na vida de casais, porque Ele fez você vencer, e você venceu através dEle. Então Ele te dá autoridade para você ministrar a vida de outros casais, e poder fazer a diferença na vida de outros casais, quando eles estiverem se separando, tiverem algum problema. O teu testemunho vai ser a tua autoridade. O teu testemunho sempre vai ser a tua autoridade. Então, eu tenho um testemunho tremendo sobre isso. E quando vai alguém que a gente vai fazer discipulado, vai lá em casa e começa a falar, eu olho para minha esposa, ela olha para mim, eu digo: a gente já passou por isso também. E aquilo que o Senhor tem te dado autoridade, você precisa usar. Aquilo que Deus tem te ensinado, você precisa usar. Você não pode deixar isso escondido. Você não pode deixar essa espada guardada, ou ficar só vendo e dando um brado de vitória todo domingo aqui. Você precisa utilizar, guerrear na sua casa, não deixar as coisas desabarem. O nosso chamado é despertar pessoas a viver uma nova vida em Cristo. É despertar. Se você não foi despertado ainda com essa palavra, desperta, mas desperta de verdade, e comece a produzir algo que você nunca produziu no reino, para você ver a colheita que você vai ter. Começa a fazer algo que é diferente. Começa a querer perder para a terra, que você vai ganhar no céu. Começa a experimentar isso. É que a gente está muito preso, muito travado, cheio de medo, porque tudo causa medo. Ontem eu perguntei para um voluntário de São Paulo: tu não tem medo de morrer se arriscando tanto? Ele contando todas as histórias, ele falou para mim: se eu fechar o olho hoje, eu abro no céu. Então para mim é lucro. O que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer e pronto. Só chapuletada para cima de mim. A Nádia estava junto, ela é prova. Queridos, hoje, aquela samaritana, quando teve um encontro com Jesus, Jesus não precisou falar para ela: eis que te digo, você vai ser uma evangelista. Jesus não precisou chegar para ela e falar: eis que te digo, você vai ser uma missionária. Ele não precisou fazer nada, sabe por quê? Porque ela estava livre de tudo. Ela tinha acabado de ser liberta, de ter um encontro genuíno, verdadeiro, íntimo, profundo com o Pai, aonde ela não deixou mais nada preso dentro dela. Jesus trabalhou todos os cativeiros que podia trabalhar naquela mulher, de uma forma leve, de uma forma generosa. Preste uma cadeira aqui para mim, Nath, uma cadeira.
Sabe o que Jesus me deu? Esse Jesus é maravilhoso. Sabe que eu estava estudando hoje à tarde mais um pouquinho, né? E Jesus mostrava uma visão. Ele com a espada da samaritana, e ela no poço, indagando, respondendo, e ela ali se debruçando e falando e querendo, e mostrando todos os seus cativeiros, e Jesus conversando com ela, e afiando a espada. Eu vejo Ele afiando a tua espada nessa noite. Eu vejo Ele pegando a tua espada e limpando ela, tirando, deixando ela preparada, pronta para ti, porque agora você está livre. Eu vejo Jesus conversando com aquela mulher a todo tempo, e eu vejo Ele afiando, amolando, corrigindo alguns pontos, e ela conversando, e Ele limpando a vida dela, e libertando a vida dela. Eu vejo Ele fazendo comigo e contigo. Esse é o nosso processo. Saia daqui hoje liberto. Queria chamar os músicos. Queria chamar os músicos aqui na frente. E no versículo 21, declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem mesmo no monte, nem mesmo em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que és o Messias, chamado Cristo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram que ela estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Amém? Dá um aplauso para o Senhor. Jesus não precisou falar o que ela seria, qual o chamado da vida dela. Jesus não precisou fazer nada mais, porque ela tinha sido livre naquela noite. E quando nós estamos livres, o nosso chamado é ativado. Enquanto nós vivemos presos, enquanto nós vivemos amarrados, enquanto nós estivermos segurando a nossa espada com peso, vai ser muito difícil nós experimentarmos o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Amém? Gostaria de te pedir para que tu fique de pé nessa noite. Comece a ouvir essa canção e deixar o Espírito falar sobre todos esses cativeiros, os cativeiros da rejeição, o cativeiro emocional, o cativeiro dos desejos terrenos, o cativeiro da religiosidade, o cativeiro do pecado. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Imagine agora tudo isso e Ele te libertando. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que
fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, Sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Meu Salvador. Hoje, Jesus marcou um encontro pessoal contigo. Não
não é aqui, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que Ele te chamou para esse lugar. E eu vejo aqui na frente como que um poço. Eu vejo Jesus aqui na frente. Canta, ramarara, oh, Ele está afiando. Ele está afiando a tua espada. Ele está preparando a tua vida. Ele está libertando a tua vida. Ele está nessa hora te transformando. E Ele te pede: vem aqui, vem pegar a tua espada, vem deixar o peso que você tem carregado durante anos, vem deixado muitas coisas para trás, no que diz respeito a minhas promessas. Você tem perdido promessas tão lindas, que eu tenho preparado para ti há tanto tempo, vivendo nessa mesmice, nessa mediocridade, vivendo com esses pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum, só vão trazer condenação cada vez mais. E Ele te chama: vem. Eu quero te pedir, eu quero lançar esse desafio. Vem deixar o peso e vem pegar a tua espada. Vem se derramar na presença do Senhor, como aquela samaritana fez. Vejo que és o Messias, ela falou. Ela reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E nessa noite você tem essa oportunidade de ter esse encontro genuíno com esse Jesus que é vivo, que é esse Jesus que não está preso numa cruz, com esse Jesus que é vivo e que habita e quer habitar no teu coração. Em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero fluir da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede.
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Oh, Shebelere canta Ramanam, da tua presença, ela é palpável neste lugar, Deus. Oh, Jesus. Levanta as tuas mãos, levanta uma das tuas mãos agora e segura, como se estivesse segurando uma espada. Oh, Pai, eis aqui um povo, Deus. Pai, eis aqui um povo guerreiro, Pai. Um povo que não desanima, Pai. Um povo que não desiste, Pai. Um povo que quando recebe uma palavra como essa, não abaixa a guarda, mas levanta a sua espada, Pai. Nós não queremos, Pai, viver mais com nenhum cativeiro que tem nos aprisionado, mas nós queremos viver livre, como aquela samaritana, Pai, que pôde fluir, que pôde vencer, que pôde, Senhor, avançar, que pôde crescer, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Que nós possamos segurar a espada e que quando vier algo para trazer, Senhor, ali um peso, Pai, nós possamos rapidamente, Pai, tomar uma ação e que nós possamos viver livres, livres, livres. Somos livres. Canta comigo, somos livres. Oh! Liberdade está neste Deixa fluir o lugar. Espírito. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, livres, livres. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos